Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, uma tarde abençoada a cada amigo, a cada amiga. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te faço um convite. Se inscreva, faça parte dessa família, ainda mais você que está descontente com o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Depois, se vocês não gostarem do canal, vocês cancelam a inscrição de vocês. Peço a vocês para deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, sem demoras, vamos lá para as notícias do Vasco da Gama e a gente vai dar aqui as nossas opiniões sobre os respectivos assuntos. Deixem aí no comentário se vocês concordam ou não. Perfeito? Amigos, seguem aí os preparativos para o Vasco da Gama para essa partida que pode ou não ter importância. A partida contra o Goiás, que acontece na quinta-feira às 21h30 em São Januário. Última rodada do Campeonato Brasileiro, rodada esta que a gente considera um verdadeiro martírio para os vascaínos. Uma vergonha a campanha do Vasco. Falo que pode valer para alguma coisa ou não por conta da ação que está lá no STJD. A partida contra o Internacional pode ser anulada. O STJD pediu os áudios e o vídeo dessa partida e a gente aguarda o veredito desta decisão. Muito se fala também nos bastidores sobre o caso André lá na FIFA, que o Sport ingressaria com uma ação contra o Sport Recife e o Sport poderia perder aí 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu quero a opinião de vocês. Particularmente, não gosto muito dessa situação de virada de mesa. Meus amigos, segue indefinida a situação de Vanderlei Luxemburgo e nos bastidores já se fala aí de 2 técnicos, Fernando Diniz e também Lisca Doido. 2 treinadores aí que podem substituir o Vanderlei Luxemburgo. Há um empecilho aí para o Vanderlei renovar com o Vasco, que é a dívida trabalhista que o Vasco tem com o Vanderlei. O Vanderlei, que nessa última passagem dele, abriu mão de salários para estar no Vasco da Gama e ia querer sim um reajuste. O Fernando Diniz é um técnico aí que tem experiência em Série B e o Lisca Doido também são técnicos aí considerados baratos no mercado. A gente aguarda para poder ver. Amigos, com relação aí à situação do Vasco da Gama, o elenco do Vasco, muitos jogadores aí de malas prontas. Essa partida aí contra o Goiás vai selar aí o destino aí de muitos jogadores do Vasco, inclusive algumas lideranças como Pikachu e Castan, que devem sair do Vasco. O Benítez também pode deixar o Vasco da Gama, assim como o Germancano. O Vasco vai fazer uma faxina total no elenco. Viva a austeridade! Era isso que eles queriam, não era? Investir pouco, o pouco que vira caro. E, meus amigos, tudo
tudo isso que a gente está falando, obviamente, depende do que vai acontecer também na justiça. A gente sabe que tem a DPF lá em Brasília, que está com o Procurador-Geral da República, e existe o processo aqui dos 12 sócios também com relação à ação dos Templários. Então, meus amigos, tudo isso pode mudar caso o Levenciano seja presidente do Vasco da Gama. Aí a gente abre aqui um parêntese enorme. A gente está falando a realidade de hoje. E alguns nomes pintaram aí no Vasco da Gama como possíveis reforços aí para 2021. Se falou muito de Gustavo Coutinho, um nome que está sendo muito especulado aí nos bastidores do Vasco, um jovem atacante aí que pertence ao Fortaleza, que jogou a Série D pela Cabo Friense. E eu pergunto a você, torcedor do Vasco, esse atleta vai resolver o problema do Vasco da Gama? Vai resolver? Será se na base nós não teríamos jogadores bons o suficiente para poder suprir as nossas necessidades no ataque? E para que, gente, abrir mão do Germancano? É isso que eu não entendo. Germancano aí tem sondagens do Internacional, do Corinthians, do Atlético. A gente fica perplexo com o que estão fazendo com o nosso clube. E para complementar a história, Dedé, isto mesmo, Dedé, que teve aqui passagem pelo Vasco da Gama, que um dia foi mito e que hoje é um jogador semi-aposentado, um jogador lesionado. O Dedé rescindiu o contrato dele com o Cruzeiro e o nome dele voltou a ser especulado no Vasco da Gama. Um jogador que seria barato para o Vasco da Gama, um jogador aí que aceitaria ganhar muito menos, reduzindo o seu salário, mas é um contrato de alto risco para o Vasco da Gama, porque a gente não sabe como que o Dedé vai se comportar. Gente, o Vasco sendo dirigido por esses golpistas, olha, é dose para mamute. Eu espero de verdade, com o coração aberto aqui, olhando olho no olho do vascaíno, que essa situação na justiça mude, para que a gente não se depare com 2021 tão sombrio. A gente está ainda no segundo mês do ano e olha que ano que já começou tenebroso para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É vergonha, é desmando e é descaso. Deixa a sua opinião. Se eu falei besteira aqui, fala, Alexandre, você está errado. Não é dessa forma. Fique à vontade, deixa a sua crítica. Tá bom, meu amigo? Eu agradeço muito aí pela sua gentileza ao assistir esse vídeo. Muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco, é a esperança e é a solução. Levenciano presidente. Valeu.